Graça e paz, irmãos e irmãs. Quero convidar você, nesse nosso momento de devocional, nesse primeiro instante, temos uma palavra de oração. Pai, nós queremos te dar graças, queremos te bendizer, Senhor, te louvar, porque ainda que existam ações do Senhor que nós não percebemos, a tua palavra nos diz que tu cuidas de nós, Senhor. Tu zelas pelas nossas vidas. O Senhor é o guarda de Israel, como diz o salmista, o Senhor não cochila e nem dorme. O Senhor é que cuida de nós, o Senhor é que nos guarda, o Senhor é que nos cerca por detrás e por diante. Nós queremos te bendizer e queremos te rogar, Senhor, que tu tragas cada vez mais luz do teu Espírito Santo, para que nós tenhamos revelações da parte do Senhor, revelações que mostram a beleza da tua santidade e revelações que mostram o nosso interior, o nosso coração, aquelas áreas da nossa vida, Senhor, que precisam de cura, de restauração, de um toque teu, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu estava me lembrando de uma passagem em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, quando Paulo e Silas foram presos. Paulo libertou uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, e porque essa libertação implicou na retirada dos lucros dos homens que viviam desse espírito de adivinhação que obtinha a vida daquela jovem, eles são lançados na prisão, ali eles são açoitados. E diz o texto, especificamente no verso 25, Atos 16, verso 25, que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. De repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Extraordinária essa experiência de Paulo e Silas em missão. Eles estão em missão para pregar a palavra. Eles estão levando a liberdade que a palavra de Deus promove nas pessoas. Eles libertam uma jovem, mas são presos, açoitados, estão sofrendo por causa do Evangelho, sofrendo injustamente. Mas isso não impede Paulo e Silas de, por volta da meia-noite, orarem a Deus e cantarem louvores. Isso é extraordinário, porque o que Paulo e Silas mostram para mim e para você, que a oração na vida do apóstolo Paulo e do seu companheiro de viagem missionária, Silas, que a oração não é essa experiência esporádica, não é essa experiência que acontece só quando tudo vai bem, não é essa experiência que tem alguns lugares que é possível ter e outros lugares não é possível. A oração não conhece lugares e circunstâncias inviáveis. A oração é viável até mesmo atrás das grades, até mesmo quando sofremos açoites, até mesmo quando somos alvos de ações injustas, como Paulo e Silas. Diz que por volta da meia-noite eles oravam e cantavam louvores a Deus. Porque a vida de Silas, a vida de Paulo, não é vida sem oração. Se para algumas pessoas é possível vida sem oração, para Saulo, que se tornou Paulo, e para Silas, não tem vida sem oração. Oração é sinônimo de vida e vida é sinônimo de oração. Não existe uma caminhada em ruptura. Não existe vida divorciada da oração e oração divorciada da vida. Porque algumas pessoas também resumem a oração àquela experiência no quarto.
e depois, ao saírem dali, fazem tudo para viver o contrário do que oraram. Se oraram sobre perdão, fazem tudo para viver o não perdão, a vingança. Então, oração é sinônimo de vida e vida é sinônimo de oração. Essa experiência de Paulo e de Silas, quando eles, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da dor, eles não se entregam a murmurar, mas eles se lançam nessa experiência com Deus de prazer, de renovo, de satisfação, essa experiência de oração. Eu não sei como anda a sua vida de oração, eu não sei se você concebe a vida cristã sem oração, eu não sei se você vê a oração como um apêndice da vida cristã. Eu não sei se você concebe a ideia de caminhar com Jesus, de ser um discípulo de Jesus sem ouvir a voz do Pai, sem se retirar para orar, para ouvir o que o Pai tem a dizer. Eu não sei se na tua cabeça é possível caminhar e viver a fé assim, sem orar. Eu também não sei se orar para você é só falar e nunca ouvir. Mas o fato é que para Paulo e Silas, até mesmo nesses lugares inimagináveis, a experiência da oração acontece. Porque a gente pode até ser alvo da injustiça, a gente pode até apanhar injustamente, a gente pode até fazer o bem e ganhar em retribuição do bem feito o mal, como Paulo e Silas. Mas isso tudo pode acontecer. Mas para Paulo e Silas, o que não pode acontecer é deixar de orar. É deixar de orar. Por isso eu quero convidar você para esse tempo de oração, porque a gente também aprende a orar orando. A gente não aprende a orar lendo livros sobre oração, a gente não aprende a orar simplesmente ouvindo falar que é importante orar, mas a gente aprende a orar orando. A gente aprende a orar quando a gente para ouvir o chamado do Espírito. Se você parar, se você não se deixar conduzir pelo espírito desse tempo, da pressa desse tempo, e não se deixar engolir pelo espírito apressado desse tempo, você vai ouvir no seu interior o Espírito Santo te chamar para esse lugar da oração. Porque o apóstolo Paulo já diz, quando nas palavras, na sua carta aos Romanos, ele afirma que o Espírito testifica em nós que somos filhos de Deus. E mais, esse Espírito clama, Abba, Pai. Ou seja, esse Espírito almeja pelo Pai. Existe um Espírito que atua em nós, é o Espírito de Deus, e esse Espírito que em nós habita clama pelo Pai. O que acontece é que algumas pessoas aprenderam a sufocar a voz do Espírito. Estão com os ouvidos destapados para ouvir as vozes que diz você precisa de ganhar mais dinheiro, você precisa fazer um pé de meia, e talvez você precise de tudo isso mesmo. Mas é ruim quando essas vozes, que até precisam ser ouvidas, são vozes que não só são ouvidas, são vozes que sufocam a voz do Espírito, que clama, Abba, Pai. Existe algo dentro de você que quer saber mais do Pai, que quer conhecer mais de Deus. Assim como aquelas pessoas que ficam curiosas para saber a vida de uma celebridade, para conhecer a vida íntima de um artista, seja cantor, seja ator. Assim como um fã tem curiosidade de saber detalhes da vida, da rotina, do que faz, não faz, o seu ídolo, assim aquele que é habitado pelo Espírito, e eu diria muito mais, aquele que é habitado pelo Espírito,
tem sede de saber de Deus, de conhecer a intimidade de Deus, de saber o que vai no coração de Deus, de saber sobre os sonhos de Deus. Então deixa essa voz falar dentro de você. Se submeta a essa voz do Espírito. Ele vai te levar para esse lugar de oração e você terá experiências tremendas com Deus, de renovação extraordinária. Eu convido você para orarmos. Pai, nós queremos te louvar, queremos te bendizer, Senhor, porque o teu Espírito habita em nós e ele clama, Abba, Pai. Senhor, se vozes que estão dentro de nós têm sufocado a voz do Espírito, que nessa noite, Senhor, os nossos ouvidos se destapem para ouvir a voz do Espírito. Que, Senhor, ainda que nós precisemos nos preocupar com muitas coisas, mas que a nossa preocupação superior, que a nossa maior preocupação seja ouvir a voz do Teu Espírito nos chamando para esse lugar de encontro, de oração, de nos calar, de ouvir a Tua voz, Senhor, de experimentar a alegria de estar diante do Pai, de ouvir a voz do Pai, de receber o toque do Pai. Senhor, renova em nós o anseio, o desejo de sermos levados pelo Espírito a esse lugar de experiências extraordinárias com o Pai, onde nós nos dobramos, onde nós nos curvamos, onde nós nos entregamos, onde nós nos colocamos de joelhos, onde nós percebemos que os nossos planos não são nada, mas que os teus planos são tudo. Louvado seja o teu nome. Nós te damos graças, Senhor, hoje e sempre. Aleluias. Amém e amém. Que Deus abençoe você. Um forte abraço. Que Deus te leve para esse lugar de oração e de experiências profundas e extraordinárias com Ele. Um abraço. Fique na paz.